Fala meus queridos, tudo bem? Aqui é o engenheiro civil Arthur Leite e hoje nós temos uma tarefa aqui simples que vai te ajudar bastante, que é fazer uma planta baixa utilizando o Autodesk Revit. Não importa se você tem o 2023, 24, 26, 27, hoje você vai aprender de uma maneira simples e fácil como utilizar esse programa para fazer uma planta baixa. Esqueça o AutoCAD ou pelo menos use o AutoCAD só para te auxiliar aqui. Vamos lá? Estou utilizando aqui o 2023, mas dependendo da sua versão também dá tudo ok. Pode ser a 2027 a mais atual, pode ser mais antigo. De qualquer forma, você vai conseguir utilizar o Revit através dessa aula de hoje. Às vezes demora um pouquinho para carregar, vai depender do seu computador, mas dá certo. Show! Com o Revit aberto aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui em modelos e novo. Clica em novo. Vai aparecer aqui essa aba para novo projeto. Aqui, se você não tiver nenhum template, você pode botar aqui procurar template arquitetônico. Ou você pode adquirir também esse meu template Revit Construções aqui através do link que está abaixo. Ou, se você preferir, você pode estar adquirindo nesse QR Code aqui. Pode apontar a tela do celular para esse QR Code que vai te direcionar para esse template. A vantagem desse template é porque já está tudo configurado. No Revit nós conseguimos fazer isso, economizar tempo. E tempo é dinheiro. Lá já vai ter várias famílias de janelas, de portas, vários componentes que vão te auxiliar. Além do mais que no final você terminou de fazer seu projeto, tem lá várias tabelas com os quantitativos já prontos. Não precisa você estar contando ali que nem você faz em outros programas. Já vai estar automático lá a quantidade de cada item, viu? Se fizer sentido para você, tá aqui no QR Code. Vamos lá, com o template aqui, ou então o seu arquitetônico, eu vou selecionar o meu aqui configurado e vou dar o OK. Aí ele vai carregar o template, geralmente, se você tiver num modelo superior, ele vai compatibilizar para o ano. E aí a primeira coisa que eu faço no projeto é vir bem aqui, ó, em elevação 1. Por que elevação 1? Nos meus níveis é onde eu vou configurar ali o meu terreno, onde vai ficar cada coisa. Geralmente, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em nível da rua, geralmente eu deixo 40 centímetros de diferença de cotas de nível do início da minha construção até o nível da rua. Pode ser maior, dependendo da região. O pavimento térreo eu deixo em 0 e o pavimento superior, que é onde eu vou iniciar meu telhado, eu costumo deixar com 3,30 m, então, para começar o telhado. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Cliquei no pavimento que eu queria modificar, ele ficou azul. Eu vim aqui na cota, digitei o tamanho que eu queria em relação ao pavimento térreo, que é o 0. E aqui no nível da caixa d'água eu vou fazer a mesma coisa. Vou cliquei na cota e vou deixar com 4,5 m, sempre 4 pontos. O Revit não usa vírgula. Então, o Revit tem essa vantagem que eu consigo modificar as coisas muito fáceis. Então, por exemplo, aqui eu já deixo minhas paredes todas amarradas aqui, eu não preciso estar depois mudando o tamanho. Eu vou desenhar a parede em cima da pavimento superior, depois no nível da caixa d'água já vai me facilitar demais. Essa é a vantagem do BIM. Então, ó, em plantas de piso, eu vou vir desenhar em cima desse pavimento térreo que a gente construiu aqui, ó. Então, eu venho para pavimento térreo. E aqui tem uma sacada boa. Eu vou começar primeiro. A gente vai fazer a planta em referência a esse arquivo aqui que eu vou deixar para vocês, ó. Essa planta aqui já está toda cotada, com os ambientes bonitinho, todas as portas, todas as janelas, os pisos, os nomes dos ambientes, as áreas, como também toda essa cota aqui que é o principal para o engenheiro, né? Na hora que estiver lá executando as paredes. Então vamos lá. A primeira parte a gente vai começar executando as paredes, a elaboração das paredes. Eu venho em arquitetura, parede. E olha só esse detalhe, ó. Quando você vem aqui em propriedades, às vezes essa propriedade que está aqui nesse canto superior direito, ela pode estar aqui no canto inferior esquerdo. Vai depender do seu modelo, mas é só clicar aqui no nome e arrastar para onde você quiser. Vamos começar, ó. A restrição da base, que é onde eu vou começar a execução, está aqui em pavimento térreo. E a restrição superior é onde aquela minha parede vai acabar. Onde é que eu quero que ela acabe? No pavimento superior. E dou um aplicar. Por quê? Porque aí a minha parede vai ser construída certinho, do nível do pavimento térreo até onde eu quero começar o telhado. Aí vamos lá, ó. A gente clica aqui em qualquer ponto e veja ó, que ele já criou a parede. Aí ele está esperando eu colocar aonde é que eu vou terminar. Ó. Então, o que é que geralmente eu faço? Eu não estou arrastando, eu só cliquei e ele está esperando onde vai ser o próximo clique. E aí eu venho para cá, ó, arrasto, eu só preciso digitar. Como o nosso terreno aqui, se a gente olhar, ó,
ele é 20 metros por 6,40, uma casa pequena, Minha Casa Minha Vida, para você tomar gosto aqui pela planta. E aí você vem aqui no Revit e só alinha na horizontal e digita 20, dá um Enter. Vem para baixo, digita 6,40, dá um Enter. Vem para cá, digita 20, dá Enter. E aqui eu não preciso nem digitar, que ele já vai amarrar certinho, ó, 6,40. Beleza, a gente já fez o perímetro aqui da minha construção. E agora tem um detalhe bom aqui que eu vou te mostrar como é que a gente faz, ó. Eu venho aqui, ó, seleciono geralmente. Depois que eu selecionei tudo, ó, eu posso movimentar para qualquer lugar. Geralmente eu deixo centralizado aqui, que é para poder facilitar. Olhando essa planta que a gente tem, o que é que a gente vai começar a fazer? As paredes. Eu, particularmente, costumo começar as paredes aqui, ó, da esquerda para a direita, das verticais, e depois eu venho para as horizontais, que é bem mais fácil. Isso aqui, pessoal, lá na obra vai ser um croquis que você tem feito lá, levantou os tamanhos que você quer, e aí você vai começar a modelar aqui. Aí aqui é o seguinte, ó. A primeira cota está 3,44, eu vou começar pelas verticais. 3,44. Então, venho no Revit, arquitetura, parede, e eu posso clicar em qualquer lugar aqui e puxar minha parede para baixo. Quer ver só? Cliquei e arrastei para baixo. Por quê? A vantagem do Revit é essa. Eu clico na parede que eu quero modificar, automaticamente já me dá duas cotas. A distância até a face interna da próxima parede e também da anterior. O que é que eu preciso? 3,44. Então, vou clicar aqui nessa cota e digitar 3,44. Pronto. A parede aqui, ó, já está no espaço que eu preciso. Agora vamos para a próxima. Vamos olhar aqui, ó. A próxima é essa parede que divide o banheiro da suíte e o closet. Ela tem 1,60 m de distância. Então eu vou vir aqui, arquitetura, parede, ou então você já pode, para facilitar, digitar WA, que é o atalho para construção de parede. Aqui, como já está configurado, eu só vou mexer a primeira vez. Segunda vez, o programa já me deu configurado. Então eu clico aqui em qualquer lugar novamente. E depois eu venho aqui, ó. Temos essa segunda parede que vem também com 1,60. Então, para facilitar, ó, eu clico aqui, 1,60 de novo. Vamos devagar que é para não acelerar muito, ó. Clico na que eu quero modificar. Clica aqui na distância, é 1,60. Que nem a gente está na planta, ó. Sempre olhando na planta, pessoal. 1,60, aqui o mouse é 1,60, 1,60. Então, 1,60 para essa e também 1,60 para a interna. Beleza. Vamos olhar qual é a próxima parede. A próxima parede vai ser essa do quarto aqui, ó. Então, a distância é 2,80 e depois eu tenho mais uma parede de 1,30. Então, o que que eu faço? Venho, arquitetura, parede, crio uma parede, depois crio outra parede. Essa aqui, lá na planta, ó, essa distância aqui dessa para essa, lá na planta tá 2,80. E dessa para essa tá 1,30. Então, o que é que a gente vai fazer? Cliquei, 2,80. E para essa, 1,30. Pronto. Falta mais qual? Vamos lá. Aqui da sala, ó. Note que a gente tem um detalhezinho, ó. A gente pode fazer as duas paredes ou depois cortar. Primeiro eu vou fazer essa de 2,80. Aqui, ó, 2,80 interno. Então eu venho aqui, clico. E depois eu tenho aquela que é quase junto, né? Eu vou botar ela mais passada aqui, que é para não dar a cota em cima. Então cliquei, 2,80. E essa aqui, ó, ela me deu a cota que da face externa até a outra face externa eu tenho 50 centímetros. Então eu vou modificar aqui, ó. Tá vendo que a minha cota, a minha referência tá da parte interna? O que é que eu vou fazer? Eu vou botar da face externa. Só clico nessa bolinha e arrasto onde eu quiser, ou interna ou externa. Aqui eu deixei externa. E ela vai ficar numa distância de 50 centímetros, então ponto 50. Beleza, fechou. Então aqui, pessoal, a gente tem todas as paredes verticais da nossa planta. Vamos começar a acelerar agora, hein? Agora, pessoal, a gente vai fazer as horizontais. Deixa eu molhar a palavra aqui que é para não falhar. Pronto. A primeira horizontal a gente vai fazer de cima para baixo. A primeira, a minha distância é 1,38. Como eu sei que ela só até aqui na lavanderia, eu não vou esticar muito ela aqui para frente, né? 1,38. Então eu venho aqui, ó. Arquitetura, parede, clique em qualquer lugar e vou arrastar somente até aqui, que é onde eu sei que finaliza. Então eu clico e aí eu venho para a cota. Tá 1,50, eu digito 1,38. Pronto, fechou. Agora a próxima. A próxima vai ser essa paredinha aqui que vai pegar a banheiro da suíte e o closet. E ela tem uma distância dessa parede de 2,14. Então eu venho aqui e eu sei
que o closet banheiro só é esses dois, então eu só vou criar nesses dois, ó. Pode clicar em qualquer lugar. E aí eu venho em 2.14. Beleza. Qual é a próxima? A próxima, pessoal, é essa da lavanderia, ó. Tá vendo que a da lavanderia tem 2,51 em referência a essa? Então eu venho aqui, ó, só nela. Clico aqui na lavanderia, em qualquer lugar. Depois clico na que eu quero modificar. Clico na cota e digito 2.51. Viu como é fácil, pessoal? É fácil demais. Isso aqui você vai ganhar dinheiro, ó. Curte o vídeo aqui, comenta de gostei. Ou então, professor, isso. Dá a dica lá, viu? Vamos lá. A próxima, ó, essa aqui, ó. A final, que é a do meu corredor, é 90 centímetros em referência a essa. Então eu venho, ó, clica aqui em arquitetura, parede, digita WA. WA que aí já vai direto, ó. Eu sei que a parede desse corredor só sai daqui do quarto, ó. Então eu clico aqui e levo até o final do banheiro. E aí eu clico ponto 90. Beleza. E falta a desse detalhe aqui, né? Vamos olhar aqui o detalhe, qual é a distância. 3 metros interno até interno. Então vamos lá, vamos colocar uma parede de 3 metros. A arquitetura, parede, qualquer lugar, o que importa é estar alinhado. E aí a bolinha lá da referência, ó, vou clicar e arrastar até lá. 3 metros. Fechou? Pronto, ó. Aí a gente já tem um mosaico aqui. Como é que a gente vai fazer? Agora, o principal, começar a cortar essas paredes que eu não preciso. Sempre olhando na planta, sempre olhando na planta. Ó. A primeira, essa aqui do corredor. Ó. Tá vendo que aqui é livre? A gente botou todas essas passando. O que é que a gente vai fazer? Vai começar a cortar. Então, vamos lá. Ó. Você vai vir aqui em clicar aqui da ESC para ficar o mouse e digitar SL, que é o comando trim, é o comando desse estiletezinho aqui, ó, de cortar as paredes. Então eu vou vir aqui, ó, na hora que eu aproximo, sempre aproximo, ó. Vai vendo que eu tô só passando o mouse, eu tô só passando e o Revit já me dá o ponto de cortar. Cliquei, cortou, tá vendo? Aí eu venho para próximo, ó. O Revit já me dá o ponto de cortar, ó. Cortei e aqui cortei de novo. Nessa, corta, corta. É só clicando, pessoal. Ó, o Revit já dá o ponto de corte, clico, tá vendo? Cortou. Aí aqui, ó, para deletar, tem duas formas que você pode fazer. A primeira é deletar. Clico, ficou azul, deleto. Clico, ficou azul, deleto. Clico, ficou azul, deleto. Clico, ficou azul, deleto. Ou então você pode fazer mais simples, ó. Eu clico aqui, arrasto. Todas as que eu precisei apagar ficaram azuis. Clico em delete e já vai automaticamente. É mágica, curte aqui o vídeo, viu? Vamos lá. Essa outra aqui é a do quarto. Aqui eu vou mostrar para vocês outra forma que a gente pode fazer. Ao invés de eu cortar com estilete, o trim, o SL, o comando SL, eu posso simplesmente clicar, vir nessa bola aqui azul, ó, nessa de cima, e arrastar até chegar na outra parede. Ficou lá, tá vendo a linha azul, ó, pontilhada? Solto, pronto, já ficou lá a parede. Eu posso fazer dessas duas formas. Ou então cortar, vai depender aí do que você gostar. Ó. Dessa aqui também é a mesma forma, ó. Clico na bolinha azul, arrasto, até ficar tracejado, solto, já ficou toda amarrada. E olha a mágica do Revit, pessoal, olha, se eu vim aqui, olha, essa aqui também, essa aqui eu vou cortar porque é de quina, ela fica mais fácil para emendar. Cliquei, cortei SL, viu? Digitei SL, trim, cortar. Você já sabe, tá ficando craque já vocês. Vamos lá, nesse detalhezinho aqui da parede, ó, tá vendo que ela tem um detalhe, ó. E aqui a gente prolongou diretamente. O que, é que a gente vai fazer? Vai cortar aqui e cortar aqui. Então eu venho aqui, ó, aproximo, digito SL, vai aparecer o estilete, vai aparecer o ponto de corte, clico, corto. Aqui da mesma forma, vai aparecer o estilete, ponto de corte, corto. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar essa de cima e vou deletar essa de baixo. Pronto, pessoal, pronto. E agora a mágica do Revit aqui, ó. Venho bem aqui nessa casinha aqui, vista 3D padrão. Clico, ó a mágica que vai acontecer aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como é fácil? Automaticamente o Revit já me dá aqui 3D, essa planta, para você mostrar para o seu cliente, ó, e pagar bem melhor, né? Muito mais bonito que mostrar no AutoCAD. E aí, ó, note
que todas as paredes estão na mesma altura. Por quê? Porque lá em elevação, a gente configurou todas elas amarrando do pavimento térreo ao pavimento superior. Mas isso aqui a gente pode ver em outras aulas também com mais detalhe, né? Viu o 3D? Beleza, posso fechar aqui e voltar para o meu pavimento térreo. Nosso próximo passo agora é botar as esquadrias, tanto as portas como as janelas. E é isso que eu vou te mostrar agora. Beleza, pessoal? Então, nas portas e nas janelas, uma coisa que te faz ganhar muito tempo é a questão do template que nem eu te falei. Então, assim, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, clicar nesse QR Code, ou então apontar a câmera para o seu celular ou no link que está aqui embaixo e adquirir o seu template. Baratinho, você paga rapidinho, pode dividir no cartão 1000 vezes, que aí vai te facilitar. Por quê? Porque na hora de fazer as portas e as janelas, aqui nesse template, pelo menos para casa, para construções menores, já vai te ajudar, porque eu tenho porta e janela parametrizada, que você consegue utilizar aí muito mais fácil. Mas se você preferir de outro modo, você pode ir para a internet, pesquisar lá família e tal, Revit, aí você vai perder tempo, mas você vai encontrar. Vamos lá. A gente vai vir aqui em arquitetura, a gente vai começar pelas portas. A arquitetura, vem aqui em porta, e é o que eu te falei, ó. Aqui no template, a gente já tem várias portas, as principais portas e tamanhos diferentes, e também tem um portão de entrada, que a gente consegue modelar. Então, eu vou utilizar, para os quartos, eu vou utilizar aqui, ó, porta P02 80 por 2,10. E aqui, pessoal, já tem toda a configuração, a altura da extremidade 2,10, já está tudo configurado. Aí, o que é que eu venho? Onde é quarto? Aqui, ó. Vamos lá na nossa planta, sempre olhando. Ó. Eu tenho a suíte e tenho o quarto 1. É nesses dois lugares que eu vou utilizar a porta de 80. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, ó, no quarto. Eu só alinho e posso clicar. Ó. Pronto, a porta já está feita. Olha a mágica acontecendo. E aqui também no segundo quarto da mesma forma, tá vendo? Eu cliquei, pronto, foi para fora. Arthur, mas aí a porta tá virada pro corredor, não tem condição. Olha como é simples, ó. Tá vendo que tem duas setas? Essa seta eu mudo aqui o lado da porta e nessa outra aqui eu mudo a direção, ó. Pronto. Aqui eu clico de novo, chegou. Tchau, papai. Se eu quiser deixar uma boneca, eu clico, ficou azul e eu modifico aqui o tamanho. Aqui já tá um tamanho bom para mim, que tá 10 centímetros. Beleza. Eu vou colocar também uma porta de 80 aqui na minha lavanderia. Então, vamos lá de novo em porta, já tá de 80, já tá de 80. E eu só vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Que já ficou aqui. Aí eu só mudo a direção, ó. Pronto, já ficou a porta da lavanderia. Geralmente, o que é que eu aconselho? A fazer todas as portas do mesmo tamanho de uma só vez. Então, eu fiz todas as de 80, agora eu vou fazer as de 70, que é para os banheiros. Então, eu vou vir aqui, ó, só botei, ó, olha como é fácil, ó, só cliquei aqui, ó, 70. Pronto. Agora eu venho fazendo todas as de 70. Ó. Posso clicar em qualquer lugar, ó. Clica que eu vou mostrar para vocês como é simples. E clica aqui. Pronto. Tudo aleatório. Por quê? Porque eu consigo facilitar, ó. Eu venho aqui, ó, cliquei, ficou azul para eu modificar. E aí eu venho aqui, ó, venho na setinha, coloco ela pro outro lado e vou configurar a boneca. Clico, botar com 10 centímetros. Eu venho aqui da mesma forma, clico, venho para a distância da boneca, 10 centímetros. E aí aqui da mesma forma, clico, muda a direção, clico de novo, tá 10 centímetros já. Pronto, já botei as duas portas do quarto, a da lavanderia e as três portas dos banheiros, dos banheiros e do closet. Aqui, se você nem quiser botar a porta, não precisa, né? Na planta original, se eu ver se tem, tem. Aqui que ficou aberto. Mas vamos deixar aqui para ilustrar. Beleza. Qual é a porta que falta? A porta da entrada e o meu portão. Eu vou vir em porta. A da entrada eu vou botar uma porta bonitinha aqui de vidro, de 1,80 por 2,40, né? A altura da extremidade vai vir para 2,10. Aplico. E aí eu vou vir aqui em editar tipo, porque eu vou mudar. A altura está passando do convencional. Aqui isso é 2,10. 2,10 na altura. Aplico. Aqui se você quiser botar uma porta maior, é só digitar aqui, ó, 2 metros que ela vai. Aplicou, vai uma porta maior. Aqui a gente utiliza 1,80, duas folhas de 90 centímetros. Ok, e aqui eu venho aqui, ó, 10. E o portão agora. Venho de novo em portas. E aí o último aqui, ó, portão metalon. Editar tipo, a gente editar o tamanho. E vai vir aqui, ó, em altura. Geralmente eu deixo 2,30.
e na largura 3 metros. Para essa casa aqui. Aplico, ele vai modificar a família, por isso que às vezes demora um pouquinho. Dou um OK e eu venho aqui, ó. Digito em qualquer lugar, clique em qualquer lugar. E aí depois eu posso mudar aqui se você quiser, bota aqui com 40 centímetros de diferença. Fechou, pessoal? E olha aqui, ó, vamos lá no 3D de novo. Tá aí, pessoal, ó, todinha as esquadrias, ó, é no tempo de você ganhar dinheiro já, ó, é mostrar pro cliente, ó, todas desenhadas aqui no 3D já, ó. Que coisa bonita. A porta tá até um pouco aberta aqui já para mostrar. É isso aí. Vamos lá. Agora a gente vai para janelas. Então eu venho aqui, ó. Vamos lá de novo. Arquitetura, janela. E aqui, ó, os quartos eu utilizo geralmente aqui, casas normais, principalmente desse padrão, uma janela de vidro ali de 1 por 2 e 1 por 1,10. Então vou clicar nessa. E aqui, em altura da extremidade, aqui, ó, eu olho para ver se está o 2,10. E aí eu vou clicar nos quartos. Eu vou deixar todas as duas centralizadas nos dois quartos. Então, se a gente olhar a planta, uma está aqui, né? E a outra está aqui. Eu vou deixar todas as duas centralizadas, que eu prefiro assim. Então, ó, centralizei. Veja que aqui eu vou mudando, ó, e o Revit já vai me dando as cotas. Se eu quiser botar mais para cá, que nem está na planta, ó, aqui com 40, para ter uma circulação aqui melhor. E aqui também da mesma forma, eu posso botar para cá 30. Beleza, botei as duas janelas. Se não, eu posso só clicar aqui, ó, e modificar e colocar aqui com 1,10, 1,40, vai ficar com 0,7. Pronto, centralizado. Coloquei as duas janelas dos quartos. Agora eu vou colocar as janelas da cozinha. Vem aqui em arquitetura, janela. Pessoal, imagina você projetando isso aqui e tendo que estar indo atrás na internet de uma por uma dessas famílias aqui, o trabalho que dá. Então, vem aqui em janela, ó, selecionei a janela de 1,20 m por 60. Veja que a altura da extremidade dela não vai ficar por 2,10, porque janela de cozinha, a altura final não é tão alta. Ela vai ficar ali em cima da pia. Então, com 1,60 fica bom. Aí eu venho aqui, ó, centralizo, só clico e a janela já está feita. Só isso. Qual o próximo passo? Vem em janela e agora a gente vai fazer a dos banheiros. E aqui, ó, tem um macete. Eu tenho aqui, ó, a janela maximizar, que é essa, que é aquele basculante normal. Eu venho em editar tipo. E aqui, pessoal, ó, na largura, eu costumo utilizar 0,60 de largura e altura 0,40. E aqui eu vou só renomear, ó. Eu vou colocar basculante de banheiro. Banheiro. Dou um OK. Aplico. OK. OK. Beleza. Veja que a altura da extremidade aqui, quando a gente tem propriedade, vai voltar para 2,10, porque a janela do banheiro segue a mesma altura final do restante. Aplico. E aí eu venho aqui no banheiro, ó, clico, centralizo e aqui também, ó, clico. Pronto. Vamos só olhar no 3D aqui novamente como é que ficou. Tá vendo, pessoal? Ó, nossa janelazinha tudo bonitinho aí já, ó. Ó a facilidade, ó. Olha a facilidade. A minha janela, opa, ficou ao contrário, tá vendo? Ó? A parte de fechar ficou para fora. Essa aqui ficou certo. Só essa aqui que eu tenho que alterar. Tá vendo? Ficou o puxador aqui para fora. Não pode, porque senão o rolado não abre. Eu clico aqui e inverto. Quando eu for lá pro 3D, pronto, agora já tá bonitinha. Beleza, pessoal. A gente colocou todas as portas e todas as janelas do nosso projeto. Beleza, pessoal. A gente já botou todas as portas e todas as janelas do nosso projeto. Agora a gente vai colocar as cotas, né? A gente vai passar para as cotas. Mas primeiro, vamos fazer a nomenclatura dos ambientes para vocês verem como é difícil fazer isso aqui no Revit. Presta atenção, template configurado. Vamos lá. Eu vou vir aqui em arquitetura e vou procurar aqui por ambiente. Tá vendo ambiente, ó? Eu clico em ambiente e aí já vai vir aqui, ó, os identificadores de áreas. Eu geralmente utilizo esse, já vai estar configurado no template. Aí você vem aqui, ó. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso só arrastar com o mouse, eu não tô, quer dizer, não tô arrastando o mouse, só tô passando o mouse. E eu clico em ambiente por ambiente, cliquei, 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 cliquei,
cliquei. E aqui, quando eu clicar, ó, veja que ele vai ficar nesse ambiente todo. Eu vou ter que fazer a separação de ambiente. Ou você pode fazer assim, clicando de um por um. Ó. Posso clicar aqui um para externa e um para a área da frente. Pronto. E depois só clicar e renomear, por exemplo, aqui, ó. BH Switch. Eu posso fazer assim, e renomeando de um por um, ou eu posso Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ou eu posso vir em ambiente, colocar ambientes automaticamente. E aí, ó, ele já vai colocar todos os ambientes ao mesmo tempo, tá vendo? E aí eu já só venho fazendo a nomenclatura. Só que a diferença, ó, que veja só, nessa área aqui a gente tem 3 ambientes distintos sem paredes, que a gente tem o hall, a gente tem a sala e a gente tem a cozinha. Sempre olhe para a planta, ó, cozinha, sala e o hall. Só que não está aparecendo na hora que eu coloquei os ambientes. Por quê? Porque não tem parede. O que separa os ambientes é a parede. Mas então a gente vem aqui, ó, arquitetura, separador de ambiente. E aí eu vou clicar aqui no final e vou arrastar uma linha até aqui, ó. Pronto. Criei um separador. E aqui, separador de ambiente, eu vou clicar aqui e vou separar esse aqui também. Beleza? Porque assim, ó, agora quando eu vier em ambiente, ele vai deixar eu criar outro ambiente aqui, que é a cozinha, e vai deixar eu criar outro ambiente aqui, que é a sala. Fechou. Criei todos os ambientes. Ah, não, ainda falta aqui, ó, lavanderia. Venho em arquitetura, separador de ambiente, e aqui eu vou separar o ambiente da lavanderia. Beleza. Agora sim, ó, vem ambiente de novo. Coloquei aqui o da lavanderia, apareceu. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nomenclatura. Eu vou fazer o de 2 aqui, para você ver como é. Depois eu já vou voltar com o vídeo cortado, onde tem todos para adiantar. Aí você vai fazendo e testando aí, ó. Vou começar por esse, ó. Área externa. Dou um OK. Aí eu venho, ó, clico no nome. BH banheiro suíte. Dou um Enter. Clico no outro. Closet, dou Enter, e aqui Switch, dou Enter. Pronto. Agora você vai testando aí com os outros, que eu vou cortar, vou fazer de todos, vou cortar o vídeo e vou voltar. Então, pessoal, com todos os nomes aqui já postos, eu vou só trazer uma característica bem aqui que eu fiz, que eu não me lembrei de colocar no vídeo, mas, por exemplo, ó, aqui no banheiro, quando você foi colocar o nome, ele ficou na forma horizontal, ó, ele ficou passando. O que que a gente faz? A gente clica, ficou azul, eu venho aqui ó, em propriedades, orientação e eu boto vertical, aplico, pronto. Que aí facilita, ó, tanto nesse como nesse aqui, porque aí eu consigo ver na planta aqui, ó, de forma certa. Quando eu tenho uma linguagem maior, se não, quando tá pequenininho assim, posso diminuir também, ele consegue ver. Mas, por exemplo, ó, nessa eu vou deixar dessa forma, que é da forma que a gente fez. E aí, eu fazendo os ambientes, agora eu só vou para a cotagem, que é para a gente poder finalizar a nossa planta. O que que eu vou fazer? Ó? Vou vir bem aqui em cota alinhada, ou você pode vir em anotar, e depois vai vir aqui ó, em alinhada ou digitar DI. Digitei DI no teclado, já vai para as cotas. E aqui tem duas formas de você fazer isso. Ó. Ou eu posso vir nas referências individuais, que nem está aqui, ó, referências individuais, que é o quê? Eu clicar em parede por parede, parede por parede, parede por parede, e aí eu tenho a minha cota. Ou então eu vim em paredes inteiras e eu clicar em qualquer parede que ela já vai me dar todas, ó, tá vendo? Cliquei nessa parede, já vai me dar todas. Nessa, da mesma forma. Eu prefiro, pessoal, fazer, por mais que demore às vezes, eu prefiro fazer por referência individual. Vou vir aqui de novo em alinhada, por referência individual, para não ter erro, ou então não faltar cotas. Então vamos lá, aprender passo a passo, para não falhar, né? Então aqui, ó, como é que eu faço a referência individual? Aqui, ó, eu vou cotar de face a face da parede. Então, clico fora, clico dentro. Tá aqui os 12 da parede. Aí eu venho até aqui, ó, não tô arrastando, só tô levando o mouse. Clico, clico. Já criou minhas cotas, tá vendo? Ó, criou 3, 44, 12. E aqui eu vou fazendo para cada parede dessa, ó. Interno, externo, interno, externo, interno, externo, interno, externo,
E aqui eu não vou fazer o detalhe agora, eu coloco depois interno e externo. Até fechar os 20, ó, tá vendo? E eu não cliquei ainda, ó. Eu vou subir até aqui e aí sim eu vou clicar, que é onde eu vou deixar minha cota final. Cliquei. Beleza, fechou, Arthur. Fácil demais. E aí, ó, eu já fiz aqui da parte superior, agora eu vou fazer da lateral esquerda. Da mesma forma, clico, 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 cliquei de novo. Tá vendo, ó? E aí eu só levo e clico fora, que é onde eu quero deixar minha cota. Aí você treina agora, ó, da parte inferior e da lateral direita. Mas eu vou fazer aqui de forma mais rápida, mas você vai testando aí, ó. Pronto, ó. Veja que mesmo com a gente fazendo todos esses detalhes, ainda faltou alguns tipos de cotas. Por exemplo, ó, a altura desse quarto. Eu consigo ver por aqui? Não consigo. Por aqui não, por aqui não. O que é que eu faço? Ó, clico aqui e trago aqui essa altura, uma cota específica para ele. Do banheiro eu tenho 2,14. Do banheiro social aqui eu não tenho. Eu só tenho 1,13, 1,30. E eu clico aqui e deixo a cota pronta aqui, exclusiva para esses pontos onde eu não consigo cotar. Sempre importante você olhar ponto a ponto para ver, ó. Por exemplo, esse detalhe aqui, ó. Eu tenho aqui que ele é 3,4, mas eu não tenho aquela diferençazinha que a gente deixou aqui, ó, dos 50. O que é que eu faço? Clico aqui e aí, ó, eu clico na parte externa dos 50. Beleza. Pronto, pessoal. Aí aqui, ó, você pode cotar também a distância de porta, se você preferir. Se não, aqui o máximo que eu vou cotar aqui a mais é o tamanho do meu portão. Preciso? Não preciso, porque lá na família do portão já tem dizendo o tamanho dele. Então não preciso fazer essa cotação. Fechou, pessoal? Tá aí, ó, todas as cotas bonitinhas. E agora eu vou te mostrar, né? O que eu te prometi tá aqui, ó. A planta baixa você fez, a gente fez todas as esquadrias. Mas eu vou te mostrar uns detalhes aqui que facilita, principalmente nesse template, que é, ó, curte aí embaixo, viu? A gente vem aqui, ó, do lado de cotas, tem o TG, que é identificar por categoria, que é esse balãozinho aqui, ó. E aí, ó, eu vou clicar em todas as portas para eu identificar que tipo de porta é. A única coisa que eu vou fazer é aqui, ó, chamada de detalhe eu vou desativar, que é para não ficar longo. E aí eu vou sair clicando, ó, em todas as portas e janelas, ó. Vai ficar meio bagunçado, mas a gente vai vir ajeitando, ó. Clique em todas. Por quê? É uma forma de identificar. Porque quando eu ver na planta, eu já sei qual é. Só olhando na tabela que eu tenho. Então assim, ó, eu identifiquei todas, aí eu venho, ó, aqui, como tá o nome, não gosto, quero só a bolinha assim. Clico, venho aqui em propriedades e mudo para window, aqui no template. E aí ele vai trazer só a bolinha, ó. Aí eu tenho aqui de arrastar, e aí eu coloco próximo à janela, que é para identificar. Da mesma forma, eu venho aqui, ó, clico, arrasto, clico, arrasto, para a gente deixar organizado. Uma planta, ela precisa ficar organizada, que é para facilitar na hora de visualizar lá ela em campo. Então eu clico aqui, clico, arrasto, clico, arrasto. Aqui na cozinha eu vou mudar para Window, vim em propriedades, Window, e aqui, ó, na porta, o portão da mesma forma. E aqui ficou muito grande, né? Basculante do banheiro, venho propriedades, window, e aí arrasto ela para cá, assim, para poder identificar. Ah, faltou essa aqui também, ó. Window, arrasto, pronto, tá vendo, pessoal? Todas eu fiz iguais. Vou lá aqui em identificar por categoria, vou clicando e depois eu só organizo. Por quê? Porque olha só, eu sei que essa porta, a P40, todas as que são iguais a elas, ó. P40, 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 e aqui eu sei, ó, P41, P41. As janelas são diferentes. Ah, faltou essa aqui, né? Vem aqui, do ESC, clico, Window, janela 1, ó. Tá vendo? Essa janela vai ser igual a essa. Mas eu preciso ficar contando de uma por uma? Não, pessoal. Porque essa é a facilidade do template que eu falei para vocês, ó. Se você quiser adquirir aqui a facilidade
Já imaginou se você procurasse janela por janela, porta por porta ali na internet, lá, janela Revit, ia demorar muito tempo. Aqui já está tudo padronizado no template. Tá aqui nesse QR Code, se fizer sentido para você. Porque olha só, no template eu falei para vocês que tinha uma característica boa, que é aqui nas tabelas, ó. Se eu vier aqui em janelas e der 2 cliques, eu já tenho a tabela com todas as janelas que eu criei. Então, por exemplo, a J1, eu tenho duas J1. Onde é a J1? É aqui, ó, janela 1. Eu tenho as duas janelas dos quartos. Então, não vou precisar vir aqui na planta e ficar contando. Ah, uma, duas. Não, eu já tenho a tabela aqui pronta. Ó, o Revit já me dá automático. Outra característica também, ó, ele já me dá a altura, ele já me dá a área, se eu precisar comprar vidro individual, a altura que ela acaba, que é a altura da extremidade. Isso para todas as janelas. Se eu tiver 1000 janelas no meu projeto, eu vou sair contando de uma por uma? Não vou, já está aqui, ó, na minha tabela. Da mesma forma, para as portas, ó, eu venho aqui em tabelas, portas, e aí eu já tenho aqui, ó, uma porta P9, que é a porta de vidro. Ele já vai me dar o tamanho da porta, que a gente fez lá 1,80 por 2,40. No caso, a gente alterou para 2,10. A P40, que são a dos quartos. Tá lá, 3 portas, a dos banheiros, 70 por 2,10. 3 portas, 80 por 2,10. E fora também que, por exemplo, ó, tabela de ambientes para colocar na sua planta. Todos os ambientes eu já tenho, então o cliente pergunta para você: ah, meu quarto ficou com qual tamanho? Aí tu vai lá na planta medir. Ah, deu 3 vezes 3,40. Botar, sei lá. Não, pô. Tá aqui já na tabela, ó. Vem aqui, ó. Quarto 1. Perímetro 12,88. Área 10 metros quadrados. Já tá aqui já. Já é só colocar na tabela e pronto. Outra coisa que vai facilitar também, ó. Se eu vim aqui, ó, levantamento de materiais. Nesse template aqui, tu já tem, ó, reboco. Tu já vai pegar a área aqui para negociar com teu pedreiro. 576 metros de reboco nessa casa. Então, isso vai te facilitar aqui no 3D, ó. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Tá aqui o 3D bonitinho para você mostrar para o cliente. Já faz toda a diferença. Bota lá no Instagram. Me marca também, viu? Arthur Leite, _eng, se você quiser. E tá aqui, pessoal, a nossa planta prontinha já, toda cotada, no ponto de você imprimir e levar para a planta e levar para a obra. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, dá umas dicas lá, professor, melhor isso, professor, eu queria ver isso e tal. Comenta lá embaixo, compartilhe seus amigos e não se esquece, se fizer sentido para você, quiser ajudar o professor, tá aqui o QR Code do template, vai estar aqui no link abaixo também, viu? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado e curte o nosso canal, siga o nosso canal e curte esse vídeo.